Senhoras e senhores, bom dia. Com a graça de Deus, vamos iniciar esta sessão especial. A Câmara Municipal de Belém tem a honra de recebê-los para a sessão especial em homenagem ao Dia Municipal da Assembleia de Deus e aos 107 anos de sua existência em Belém, tendo esse Dia Municipal da Assembleia de Deus existido através da lei do ex-vereador, proposta pelo ex-vereador Orivaldo Pinheiro, e é comemorada no dia 18 de junho, conforme dispõe a lei 7.965 de 1999. Atende ao requerimento, essa sessão especial, de número 41, proposição do senhor vereador Marciel Manão, e é aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores e vereadoras deste Poder Legislativo. Nós vamos procurar realizar uma sessão bem objetiva para que possamos terminar bem antes do meio-dia. O pastor Samuel já está a caminho, mas nos autorizou a iniciarmos esta cerimônia. Para presidir os trabalhos dessa sessão, convidamos o requerente, vereador Marciel Manão, para tomar assento à mesa. Deixa o lugar para ver se ele já autorizou, ele mandou conversar. Mandou começar. O governador está a caminho, mas nos pediu para apenas registrar que já está a caminho. Portanto, convidamos a tomar assento à mesa o representante do prefeito municipal de Belém, Dr. Mário Freitas Júnior, secretário municipal de Economia. Representando a Assembleia Legislativa do Pará, presidida pelo deputado Márcio Miranda, o nosso excelentíssimo deputado Raimundo Santos. Representando a Sociedade Bíblica do Brasil, secretário-geral, pastor Adriano Casanova. Representando o Comando Militar do Norte, o Major Cleverton Santos. Representando o excelentíssimo senhor vereador Dinelli, para tomar assento à mesa. Vamos nos conter que essa é uma sessão solene. Essa é uma sessão solene. Vamos nos conter, por favor. Representando a OAB, pastor Enderson Pereira. Pastor doutor, né? Antigamente não tinha doutor na Assembleia de Deus, a não ser o pastor Eurico, mas agora tem vários.
Representando a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, Seção Pará, o pastor Daniel Rocha. Todos são convidados, em atitude de respeito, a ouvirmos a execução do hino nacional. De pé, por favor. Obrigado, pode sentar, por favor. E eu passo a palavra para o presidente da mesa, vereador Marcel Manão, requerente da sessão, para a abertura oficial desta sessão solene. Invocando as bênçãos de Deus, eu declaro aberto essa sessão. Nós vamos ouvir agora o conjunto coral da Barão, em seguida o conjunto coral da Melhor Idade, Louvar ao Senhor. Poderoso Deus, aleluia, aleluia, reina o poderoso Deus. Aleluia, aleluia, reina o poderoso Deus. Aleluia.
pronunciamentos, iniciando pelo proponente da sessão, vereador Marcial Manão, a quem eu peço uma salva de palmas. Senhores vereadores, ilustres ministros do Evangelho, na pessoa do pastor Samuel Câmara, eu quero saudar todos presentes aqui nesta Casa de Leis e quero aqui expor a minha alegria em ser o proponente de uma sessão tão importante como esta, dos 107 anos da Assembleia de Deus. Infelizmente, pastor Samuel, eu não tive o privilégio, a alegria de ter nascido no Evangelho, mas já tenho 30 anos servindo a Jesus nesta casa. Na Assembleia de Deus já fui de tudo. Fui assistente de mocidade, fui coordenador de escola dominical, fui dirigente de 6 congregações e hoje quis Deus que nós estivéssemos aqui representando a igreja como missionário parlamentar, do qual me orgulho muito e sei das sólidas responsabilidades, viu, pastor, que paira sobre meus ombros em carregar esse nome tão precioso de representante da querida Assembleia de Deus. É uma responsabilidade muito grande e eu sei que a gente tem feito o possível para honrar esse compromisso. Nós jamais imaginaríamos, em anos atrás, que nós poderíamos estar numa manhã celebrando uma sessão solene em homenagem à Assembleia de Deus. Mas Deus trabalha de uma forma que só Ele entende. A igreja foi crescendo, o povo de Deus foi crescendo, foi se conscientizando e elegeu pessoas que temem a Deus para representá-los. E hoje nós estamos aqui comemorando uma sessão especial em homenagem aos 107 anos da Assembleia de Deus, aqui em Belém e no Brasil. Mas eu gostaria de ler aqui um pequeno discurso que diz assim: a Assembleia de Deus em Belém completa 107 anos de fundação e disseminação do Evangelho de Jesus Cristo e da chama pentecostal em nosso país. Mas lendo o boletim de domingo que circulou na igreja, deparei-me com um texto muito bem escrito pelo pastor Honório Pinto, diretor das Nossas Boas Novas, onde uma frase afirmativa me chamou a atenção no primeiro parágrafo, que dizia: nós somos a Assembleia de Deus. E fui refletir na frase e me senti contextualizado, porque também sou a Assembleia de Deus, e cheguei à seguinte conclusão: por que somos a Assembleia de Deus? Somos a Assembleia de Deus não só porque somos a primeira igreja evangélica em solo brasileiro, mas porque somos a Assembleia de Deus, porque fomos a primeira igreja a pregar que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Segundo, porque somos a Assembleia de Deus? Porque temos a credibilidade da sociedade brasileira e disputamos até com os Correios e também com o Bradesco, que tem em todo o canto do Brasil. Não é mesmo? Em distantes lugares, onde a gente nem imagina. Eu que tive a oportunidade, quando fui jogador de futebol, em morar em alguns estados, morei em 9 estados diferentes, viu, pastor? E aonde eu ia, tinha um Bradesco, tinha
3 Assembleias de Deus e um correio. Terceiro, somos Assembleia de Deus porque em anos anteriores era inimaginável que faríamos uma sessão especial em homenagem à Assembleia de Deus. A exemplo do que aconteceu na Lepa, segunda-feira, sobre a proposição do nosso querido deputado Raimundo Santos, e também que será realizado futuramente, agora eu acredito que no decorrer desse mês, no Congresso Nacional. Quarto, nós somos Assembleia de Deus porque ajudamos as viúvas, os pobres, os necessitados, os dependentes químicos, construímos e reformamos casas, distribuímos leite maternos e, o mais importante, enviamos missionários a nações. Isso é muito importante. Quinto, nós somos Assembleia de Deus porque Daniel Berg e Gunnar Wingre, por orientação divina, chegaram ao Pará em 1911, trazendo o verdadeiro evangelho que diz no verso de um corinho antigo: Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. E por fim, somos Assembleia de Deus porque sempre queremos avançar na busca de almas perdidas. Nós somos sim Assembleia de Deus. Seja qual for a bandeira convencional, nós somos inconfundíveis. Pastor Samuel, demais pastores que aqui se encontram, irmãos e irmãs que aqui estão na manhã deste dia, que a gente possa se abraçar na bandeira ensanguentada de Jesus, para declarar que a Assembleia de Deus, que hoje, no decorrer desse mês, completa 107 anos, orando e trabalhando pelo um Brasil melhor. Eu ainda não quero agradecer, viu, pastor, porque eu quero pedir permissão para você, que se eu não cantar uma estrofe de um corinho aqui, é sob pena de eu sair correndo daqui até em Coraci, pela alegria que está no meu coração, de expressar minha alegria. Eu não sou cantor, eu quero louvar a Deus com corinho. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênção da luz. Sei que herdeiro sou do meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre graça e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre graça e louvor. Deus abençoe. Obrigado. Com a palavra, o pastor Daniel Rocha, representando a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, pode usar a tribuna ou o microfone da mesa. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Maciel Manão, aos pastores na pessoa do pastor Samuel Câmara, e com muita alegria, muita gratidão a Deus, participo desta sessão solene, porque nós sabemos que essa história, ela tem marcos significativos na nossa vida. Nós que pertencemos à Assembleia de Deus, sabemos o quanto ela tem lutado, o quanto ela pagou um preço, com sangue, com vidas, com sofrimentos,
porque quando o Evangelho Pentecostal foi instituído em nosso solo nacional, quando Deus deu a revelação a Daniel Berg, a Gunnar Wingren, através de um homem que trouxe a eles uma palavra profética dizendo que eles deveriam dirigir-se a um lugar chamado Pará. Ao procurar no mapa, viram que pertencia ao Brasil, à região norte, se deslocaram de lá sem recursos, pouquíssimo dinheiro no bolso, chegaram à capital paraense no dia 19 de novembro de 1910, sentaram no banco da praça e oraram a Deus, e o Senhor deu um direcionamento a eles. E a partir dali, uma nova história do Evangelho começou a ser construída. Começou a ser alcançado muitas vidas, mas alguns marcos talvez poucos conhecem. Quando o Evangelho foi levado a várias capitais, uma delas no estado de São Paulo, a própria capital, quando a Sara e o Daniel Berg chegaram ali, ela fabricava docinhos e ele os vendia para poder manter-se, para poder pregar o Evangelho. É essa história de pessoas simples, amando a Deus, colocando o seu coração na obra, que fizeram da Assembleia de Deus o que hoje ela é. Pessoas que amam a Deus e sacrificam-se a si mesmos para ver o Evangelho de Jesus Cristo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E no final de sua vida, hospitalizado, Daniel Berg, aos 79 anos, mesmo com a repreensão da enfermeira, ele não cansava de entregar literaturas e orar pelas vidas. Este é o exemplo que nós seguimos. Este é o exemplo e o legado que nos foi deixado. Por isso, parabéns à Assembleia de Deus pelos seus 107 anos de existência, 107 anos de amor a Deus e dedicação ao reino do Senhor. Deus os abençoe. Para usar a palavra, chamamos o pastor Adriano Casanova, representando a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu queria saudar a mesa, na pessoa do vereador Manão, saudar os pastores e líderes, na pessoa do pastor Samuel Câmara, e a todos os irmãos e irmãs, membros da Assembleia de Deus, com a graça, com a paz do nosso Senhor. Dizer que para nós da Sociedade Bíblica do Brasil é uma alegria, é uma honra de estarmos aqui junto com todos vocês para celebrarmos esses 107 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E se nós olharmos para trás, ver o que esta igreja, através de vocês, tem realizado, tem construído, tem abençoado o povo através da palavra de Deus. E eu sempre brinco, né? Porque eu digo que a igreja, ela é o quartel e a Sociedade Bíblica do Brasil é o paiol, aonde está as armas, aonde está a palavra de Deus. Então que vocês nunca esqueçam que tudo aquilo que tem construído durante esses 107 anos, todos os desafios que vocês ainda hão de encontrar, estão encontrando, tudo isso nós temos que dar honra, louvores e glória ao nosso Deus. Que nessa sessão o nome do nosso Deus seja glorificado por todos esses resultados que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem realizado ao longo desses 107 anos. Eu ainda tenho 1 minuto ainda, né? E eu queria encerrar lendo apenas um versículo da Bíblia, que está no livro de Salmos, versículo 16.
versículo 5, que diz o seguinte: Deus é tudo o que tenho, o meu futuro está nas suas mãos, Ele dirige a minha vida. Pastor Samuel, não se preocupe com os desafios, porque sabemos que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus reconhece o nosso Deus como tudo. E se o Senhor tem dirigido os seus passos, os seus ministérios, o seu ministério, o ministério da igreja, os ministérios da igreja, os departamentos da igreja, o futuro de vocês está na mão do Senhor. E se está nas mãos do Senhor, é bênção. Então que vocês continuem nessa pegada, trabalhando e orando por um Brasil melhor. Que Deus abençoe vocês. Para usar a palavra o representante da UAB, doutor, pastor Enderson Pereira. Eu quero cumprimentar Sua Excelência, o vereador Marcel Manão, e a todos os vereadores desse Poder Legislativo, e a todos os pastores presentes, membros da Assembleia de Deus e de outras denominações que admiram a Assembleia de Deus, que nasceram da Assembleia de Deus, na pessoa do pastor presidente, pastor Samuel Câmara. Cumprimentar também a Sua Excelência, o vice-governador Zequinha Marinho. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, na pessoa do seu presidente, Dr. Alberto Campos, parabeniza a Assembleia de Deus pelos seus 107 anos, nesta data, a qual traz um tema muito brilhante, segundo Sua Excelência, o Dr. Alberto Campos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, onde destaca a importância e a preocupação da diretoria da Igreja Assembleia de Deus em estimular os seus membros a que orem pelo Brasil para que ele seja melhor. Informo que a OAB, Seção Pará, assim como a OAB no Conselho Federal, possui várias comissões, dentre elas a Comissão de Liberdade Religiosa, uma recente comissão criada, onde eu, pastor Enderson, tive a oportunidade de me agregar. Quando ali cheguei, não havia nenhum pastor. Representantes das mais diversas denominações, religiões, mas faltava um pastor. E por obra de Deus, o primeiro pastor é da Assembleia de Deus, que ocupa uma das cadeiras desta Comissão de Liberdade Religiosa. Então, a Comissão de Liberdade Religiosa, ela tem como escopo, como objetivo, promover a cultura de paz, disseminar a convivência respeitosa entre as diversas religiões e o principal deles, difundir o respeito ao direito da liberdade de crença e consciência e culto. Esta comissão, ela está conectada à Constituição Federal, no artigo 5º, dentre outros dispositivos, que garante às religiões a liberdade de crença, a proteção aos locais de cultos, a intolerância e discriminação de direitos por motivo de crença religiosa, pois este é um direito fundamental e também cláusula pétrea da nossa Carta Magna. Observa-se, caso algum pastor, algum membro se sinta violado nesse direito fundamental que a Constituição garante, deve a Comissão de Liberdade Religiosa ser acionada para que investigue tal atitude e venha tomar os devidos procedimentos jurídicos, denunciando inclusive ao Ministério Público, como já tem feito. Por fim,
Ratifico as felicitações pelo aniversário da Assembleia de Deus, assim como declaro aberta as portas da OAB Seção Pará, com o intuito de receber os pastores, membros desta igreja, para somar conosco nos ideais para um futuro melhor, com menos intolerância religiosa e mais respeito e dignidade a quem contribui de uma forma veemente para o desenvolvimento social deste Estado. Meu muito obrigado. Usada a palavra a vereadora Marinor Brito, em seguida o vereador Sargento Silvano. Bom dia a todas e a todos. Meu querido parceiro de Câmara Municipal de Belém, essa jovem autoridade que chegou aqui na Câmara com a sua alegria e foi ganhando os corações da gente. Uma pessoa de fé, uma pessoa corajosa, uma pessoa que aprendeu e entende o sentido do verdadeiro Estado laico, que interage com todos os segmentos, inclusive com os segmentos religiosos, mas que tem assumido a bandeira do evangelismo, a defesa fervorosa da Assembleia de Deus, e que é proponente desta sessão que homenageia os 107 anos da Igreja aqui na nossa região. Meu querido Manão, meu bom dia muito especial a você e parabéns pela iniciativa, pela coragem, pela disposição e por ter conseguido aprovar aqui nesta casa a realização dessa sessão por unanimidade. Os meus respeitos, meu querido Manão. Eu queria, em nome do nosso vice-governador do Estado, Zequinha Marinho, saudar todas as autoridades, que está bem repleta a nossa mesa de autoridades. Em nome do meu querido professor Daniel, eu queria saudar toda a comunidade evangélica presente. E em nome da minha querida assessora, Neiva, que é da Assembleia de Deus, está ali atrás, né, minha assessora de ponta, uma das mais dedicadas, militantes, que luta pelo direito do nosso povo, que luta em defesa da justiça, da liberdade, das liberdades religiosas, inclusive, que atende todos os segmentos do meu gabinete. É com muita honra que eu apresento você, Neiva. E em seu nome eu queria saudar todas as mulheres evangélicas que aqui estão nessa sessão. Rapidamente, porque tem muita gente para falar, muita gente importante, todos aqui viemos para saudar, para parabenizar os 107 anos da Assembleia de Deus. Eu cresci lá do lado, a minha mãe me criou ali numa vila bem pertinho. Eu vi os primeiros passos da construção dessa igreja, cheguei a conhecer o prédio antigo, aquelas janelas laterais, que a gente ia para ali assistir, conversar com as pessoas. E eu tenho um carinho muito especial pela igreja de vocês, principalmente pela relação honrosa que vocês tiveram no período que o prefeito Edmilson Rodrigues esteve à frente da Prefeitura de Belém. Um trabalho paralelo, um trabalho comunitário, um trabalho harmonioso, de respeito mútuo e de colaboração também. Então, em nome dessa história, dessa aliança, que é uma aliança pautada no amor, é uma aliança pautada na solidariedade, eu queria dizer que, para mim, é uma honra muito grande participar deste momento. E eu queria deixar 2 trechos da Bíblia, que eu considero
um dos mais belos. Eu queria ler para vocês 2 trechos do Coríntios 13. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Viva o amor, vida longa e muitas felicidades a todos, a toda a família Assembleia de Deus. Meu muito obrigada. Tenha uma grande sessão. Obrigado, vereadora Marinô. Convidamos a vereadora Marinô a tomar assento à mesa, representando a bancada feminina da Câmara de Belém. Com a palavra, vereador Sargento Silvano, tem 3 minutos. Eu queria avisar logo, né, pastor? Vai devagar. Paz do Senhor, irmãos, bom dia, senhoras e senhores, à mesa. Quero saudar aqui o vice-governador, pastor Samuel, deputado Raimundo Santos, Dinelli, Manão, Adriano, todas as autoridades que se encontram na mesa. Quero saudar meu amigo Egino, prazer revê-lo, Moa, vereador Moa, todos que passaram por aqui e construíram um futuro brilhante. Quero saudar o capitão do Exército que está aqui, o Exército Brasileiro, as autoridades do Exército. Ontem, pastor, eu estava descendo aqui, na verdade estava subindo. 3 pastores pararam e oraram por nós. Fiquei muito feliz, porque esta é a função do evangelista, orar, estar junto. E o que falar da Assembleia de Deus hoje, né? Que nós podemos falar, tem um versículo na Bíblia que diz que nós devemos nos lembrar dos nossos dias, lembrar tudo que aconteceu, do início até hoje. Muitas coisas mudaram, a importância da Igreja Assembleia de Deus, a importância de cada irmão, de cada senhora, de cada senhor que aqui está, os braços aonde a igreja tem chegado. Sou oriundo da segurança pública, tenho visto ao longo dos anos um grande trabalho nos presídios, nos hospitais, nas delegacias, a grande importância da igreja presente. Hoje nós nos alegramos, e esta casa não poderia ser diferente. Os parlamentares que aqui estão, meu amigo Egino sabe disso, o Moa, Dinelli, que também está aí. Nós temos lutado de forma árdua e concisa, como verdadeiros guerreiros, para que leis que já tentaram passar por aqui, elas não passem. Que depender de nós, nós vamos sempre levantar a bandeira da família, a bandeira da igreja, a bandeira que nós acreditamos e que Deus nos ensinou. O manual está aí, a Bíblia, manual de qualidade de vida, que traz mais qualidade para o povo, para todos nós, e acima de tudo, nos leva para o céu. Pastor Mardoc, prazer revê-lo. E nós reiteramos, pastor Samuel, o compromisso de defender a igreja, a família, e nenhuma lei que possa surgir aqui neste parlamento, nós vamos ficar, vamos nos omitir. Nós vamos lutar arduamente, como o Dinelli, como os vereadores que aqui passaram e não estão mais, que são muitos da igreja. Nós vamos levantar com soldados. Para isso nós fomos constituídos, e leis que vão de contra nossas crianças, vão de contra o que nós acreditamos. Como membro da igreja, como parlamentares, nós sempre estaremos como soldados, defendendo a bandeira do Evangelho, defendendo a família. Deus abençoe a todos, parabéns. Obrigado. Com a palavra o doutor Mário Freitas Filho, representando o prefeito municipal de Belém, excelentíssimo senhor Zenaldo Coutinho. Como é bom
e quão significativo é da tribuna de uma casa tão importante, de um poder, que é o poder legislativo do município de Belém, poder chegar aqui e dizer a paz do Senhor. Queria saudar a mesa na pessoa do presidente desta sessão, o vereador Manão, e a todos aqui presentes na pessoa do pastor presidente Samuel Câmara. Trazer uma saudação especial do prefeito Reinaldo Coutinho, que não pôde estar presente em função de estar em missão oficial fora do país. Mas registrar aqui, pastor Samuel, da nossa alegria, da minha alegria pessoal, de como um assembleiano de nascimento, por opção e, sobretudo, por convicção. E na casa do povo, que aqui recebe diariamente os vereadores que me confirmem as demandas do povo de Belém, que são muitas. Nós não poderíamos deixar de, nesses 107 anos da Assembleia de Deus em Belém, de registrar o papel que esta igreja desenvolve, não só em Belém, não só no Pará, mas em todo o Brasil. Trabalho que se iniciou aqui. A responsabilidade social que essa igreja tem, e não tem fugido da responsabilidade, tem cumprido rigorosamente, porque transcendeu a sua missão de apenas evangelizar. Mas o tema da festa, trabalhando e orando por um Brasil melhor, se traduz em milhares de litros de leite materno distribuídos, se traduz em milhares de cestas básicas distribuídas. E eu queria parabenizar aqui o pastor Orley, que é o presidente da missão, o coordenador da missão contra a fome. E quantas casas reformadas, levando abrigo àqueles que não têm. Então, eu não poderia jamais deixar de fazer esse registro aqui nos 107 anos da Assembleia de Deus em Belém. E dizer que nós fazemos a diferença. A paz do Senhor, obrigado a todos. Bom dia. Para uso da palavra, chamamos o deputado, o excelentíssimo deputado Raimundo Santos, representando a Assembleia Legislativa do Pará, presidida pelo deputado Márcio Miranda. Quero saudar a mesa, cumprimentando Sua Excelência, o vereador Maciel Manão, presidente desta sessão, a quem eu parabenizo pelo requerimento de homenagem à Assembleia de Deus. Cumprimentar também o nosso vice-governador Zequinha Marinho, meu colega de Banco da Amazônia, que foi também deputado estadual, deputado federal e é vice-governador do Estado. Quero cumprimentar os demais vereadores que estão aqui à mesa, a diligente, atuante, vereadora Marinor Brito, vereador Ginelli, nosso irmão, atuante vereador. Temos vereadores, creio que não estão aqui à mesa, mas que espontaneamente estão aqui no plenário, o vereador Moa Moraes, temos demais vereadores presentes, Sargento Silvano, cadê o Sargento Silvano? Está também combatente vereador. Cumprimento os ex-vereadores, aqui o vereador pastor Josias Gino, que fez um excelente trabalho nesta casa, que está aqui presente. Cumprimento também o ex-vereador Paulo Afonso da Silva Mardoc, me lembro ainda teu nome completo, Mardoc. Estendo os cumprimentos ao ex-vereador Ivaldo Pinheiro, autor também do projeto do Dia Municipal da Assembleia de Deus. Pastor Samuel Câmara me recordava agora também o nosso saudoso vereador Sebastião Bronze, que foi presidente desta casa e representou também aqui a Assembleia de Deus. Quero cumprimentar ainda Adriano Casanova, secretário-geral da Sociedade Bíblica do Brasil. Quero
saudar o pastor Daniel Rocha, presidente da OMEB Pará, saudar o major Cleverton, que representa o Comando Militar do Norte, ainda saudar o doutor Anderson de Souza Pedreira, advogado, membro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, a qual sou filiado há quase 40 anos. Também ainda cumprimento o doutor Mário Freitas Júnior, que representa o prefeito municipal, é secretário municipal, e o nosso pastor da nossa igreja, pastor Samuel Câmara, que nos honra aqui à mesa, pastor Felipe Câmara, jovem pastor. Quero cumprimentar o nosso coral, saudando a todos, na pessoa também do querido Jaires Andrade, acho que é Fernandes, né? Andrade Fernandes, meu conterrâneo lá de Santarém. Cumprimentar o nosso coral da melhor idade e saudar também o maestro Jonatas Miranda. Vou tentar contribuir com a solicitação da mesa para fazer um discurso breve. E quero dizer da alegria de estar aqui como assembleiano, novamente aqui na Casa do Povo de nossa capital. Resumir minhas palavras nas expressões do coral, quando cantou aquele belíssimo hino, Aleluia. Não há declaração mais forte do que Aleluia, do que Santo, Santo, como vocês cantaram, de adoração a Deus pelos 107 anos da Assembleia de Deus. E vocês me fizeram recordar os cânticos de Apocalipse, Apocalipse 4:8, cântico dos anjos que estão permanentemente no céu, de dia e de noite, cantando Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E ainda aquele outro cântico universal de todas as criaturas que há no céu, na terra, no mar, debaixo da terra, que haverão de cantar aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Momento de alegria, são 107 anos, o nosso coral ali da melhor idade representou o tema da festa, quando me fez recordar a minha infância, que meu pai e minha mãe, ali no trabalho missionário, no pastorado, cantavam: salve Deus a minha pátria varonil, salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Que maravilha, trabalhar por esta terra, orar por esta terra. Os missionários, quando chegaram, dobraram os joelhos na Praça da República e fizeram uma oração: Senhor, nos dirige, Senhor. E Deus enviou, e por isso dirigiu também minha cara vereadora Marinor Brito. E porque dirigiu, a palavra de Deus enviando os missionários ao Brasil não voltou vazia, porque Deus anunciou: a minha palavra não voltará vazia, mas vai prosperar para aquilo que eu a designei. E aí por isso cresceu 18, daqui a pouco centenas, daqui a pouco milhares, milhões, que estão preparando o soar da última trombeta. Então vamos continuar a Assembleia de Deus no Brasil, trabalhando e orando por um Brasil melhor. Trabalha pregando o Evangelho, dizendo que o que o apóstolo Pedro diz é o que nós pregamos, que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo aqui do céu, aqui na terra, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E também que o apóstolo Paulo pregou, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus nosso Senhor, e Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Parabéns Assembleia de Deus, parabéns Casa do Povo de Belém, parabéns Manão, parabéns Dinelli, parabéns vereador Moa Moraes, parabéns Sargento Silvano, todos os vereadores desta casa, ex-vereadores, parabéns. Esta casa não representa apenas o povo de Belém, mas esta casa representa
as aspirações de todo aquele que é pobre. A Assembleia de Deus estende a sua mão para o pobre, para o necessitado, faz boas obras. Esta casa representa aqui a ressonância do Evangelho. Sebastião Bronze passou, Orivaldo esteve aqui, Higino esteve aqui, hoje temos Dinelli, temos o Manão, o Sargento Silvano, e não sabemos quem estará aqui no amanhã. Um dia todos passarão, mas a Assembleia de Deus vai permanecer até Jesus voltar, trabalhando e orando por um Brasil melhor, até o arrebatamento da igreja. Atendendo a inúmeros pedidos para o deputado cantar milagres. Quem concorda, dê um glória a Deus. Pronto. Quem conhece? Milagre, eu preciso de milagre, Senhor. Peço a ajuda de vocês aí, nosso coral da melhor idade, cantem comigo. Coral da Barão, cantor Mardoc. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé então e cantar esta música. A Assembleia de Deus nasceu debaixo de milagres. Somos pentecostais, então vamos cantar. Em Cafarnaum, Jesus chegou, e logo o povo escuta o toque do chofar. A multidão não dá trégua, grita o paralítico, me leva lá. Mas como a casa está cheia, a cama na maca, como pode sentar? Por cima, me passa por cima, leva-me, deixa onde Jesus está. Ele está aqui nesta estação. Milagre, eu preciso de um milagre, Senhor. Milagre, eu preciso de um milagre, Jesus. Milagre para Belém do Pará, milagre para o Pará, milagre para o Brasil. Em Cafarnaum, Jesus chegou, e logo o povo escuta o toque do chofar. A multidão não dá trégua, grita o paralítico, me leva lá. Mas como a casa está cheia, na cama, na maca, como pode sentar? Por cima, me passa por cima, leva-me, deixa onde Jesus está. Milagre, eu preciso de um milagre, Senhor. Milagre, eu preciso de um milagre, Jesus. Preciso de um milagre, preciso de um milagre, preciso de um milagre hoje. Preciso de um milagre, preciso de um milagre, preciso de um milagre hoje. Preciso de um milagre, preciso de um milagre, preciso de um milagre hoje. Preciso de um milagre, preciso de um milagre, preciso de um milagre hoje. Mas como a casa está cheia, na cama, na maca, como pode sentar? Por cima, me passa por cima, leva-me, deixa onde Jesus está.
Jesus. Receba o seu milagre nesta sessão. Podemos sentar. Convido o pastor Samuel Câmara e os vereadores presentes, os vereadores com mandato nesta casa, a descer até a frente da mesa para fazer entrega de uma comenda ao DJOB, do qual vai ser representado aqui pelo presidente da Assembleia de Deus, que o DJOB é ligado. Enquanto os vereadores e o pastor Samuel desce, eu gostaria de ler aqui a justificativa do projeto de lei do vereador Maciel Manão, que outorga essa comenda. O DJOB, Desafio Jovem de Belém, é a segunda comunidade terapêutica da Amazônia e a primeira do Pará, vinculada à Assembleia de Deus em Belém, liderada pelo pastor Samuel Câmara. Registrado no Conselho Estadual sobre Drogas desde 1987, sob o número 0001 de 87, filiada à Federação das Comunidades Terapêuticas do Pará, cadastrada na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, sem fins lucrativos, fundado por um pequeno grupo da Assembleia de Deus, liderado pelo irmão, hoje pastor e mestre de cerimônias neste ato, Valmir Gomes, seu idealizador e primeiro diretor, em julho de 1985, no sítio Havaí, lá na Vigia, entrando 12 quilômetros no ramal do Curuçazinho, depois transferindo-se, depois de 6 meses, para a rodovia do Tapanã, número 571, em Belém. Em razão de uma parceria entre a antiga Caixa Beneficente do Pastor, hoje a Casa do Pastor, ligada à Comiadepa, e a Assembleia de Deus em Belém, e foi registrada como pessoa jurídica em 16 de outubro de 1986, no período de liderança da Assembleia de Deus em Belém, do pastor Firmino da Anunciação Gouveia, que tornou-se o seu primeiro presidente. Demais presidentes, pastor Joel Barros, pastor Mário Lima, pastor Mário Freitas e pastor Zé Soares, que se estiver presente, gostaria de chamá-lo à frente também, o atual presidente do DJOB. Se não, pastor Joel, que o representa. Ele está aí? Então está vindo ali. A instituição tem a finalidade básica de acolher e recuperar pessoas portadoras da síndrome da dependência química e um programa residencial com internação voluntária, convivência entre as partes, com tratamento não medicamentoso de 6 meses ou 6 faixas em sua comunidade terapêutica e desenvolver ações de prevenção. Está aí também o pastor Carlos, seu diretor interno. Cadê o pastor Carlos? Pastor Joel, pastor Carlos, venham para cá, por favor. E eu chamaria o cerimonial para trazer a comenda, que vai ser entregue neste momento. E para quem não sabe, em 1985, às 2 horas da madrugada, Deus me revelou esse projeto. E hoje, depois de 32 anos, ele continua firme e forte com Jesus e com a Assembleia de Deus, ajudando os dependentes químicos a se recuperarem das drogas. Muito bem, vereador, é com o senhor agora.
Com a palavra, o pastor Samuel Câmara. Em seguida, o vice-governador Zequinha Marinho, representando o governo do Estado. Eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, com a paz do Senhor Jesus para todos, a forma mais comum de nos cumprimentar. E a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus, irmãos de fé. Irmãos de fé. Vou pedir aqui da vereadora Marinho me emprestar essa Bíblia, que todo cuidado com ela, assim. Essa Bíblia que é nosso manual de vida, e ler um texto que para mim resume muito daquilo que nós aqui estamos vivendo. O Salmo de número 139 e o verso 16 diz assim: os teus olhos me viram, ainda em substância informe. No teu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escritos e definidos, quando nem sequer um deles havia antes. Nessa maratona de solenidades, eu fiquei imaginando o que poderia dizer a mais. E perguntei se eu poderia dar voz à Assembleia de Deus, porque ela é uma nação, ela é um movimento. Não há um de nós, pastor, que consiga dizer o tamanho que ela é, porque só hoje ela deve ter crescido muito. Não há nenhum de nós que mereça dizer que é responsável pela existência dela e nem pelo crescimento dela. Não há nenhum órgão onde a gente possa buscar o segredo do planejamento, porque ela não tem centralização em lugar nenhum. Ela é definida mais como um movimento de Deus do que como uma instituição cristalizada. E por isso todos nós somos menores do que ela, e todos nós nos admiramos da existência dela e de como ela cumpre a sua missão de modo tão grandioso. Esse momento, e é só o que eu tenho a acrescentar, é o momento em que, se a Assembleia de Deus pudesse falar como uma pessoa, ela diria como disse o salmista: os teus olhos me viram quando ainda não existia. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e definidos, quando nem sequer um dia deles havia. Nós não estamos celebrando só 18 de junho de 1911, quando é tido no cartório de registros o dia que nasceu a Assembleia de Deus. Nós estamos celebrando a eternidade. Nós estamos celebrando alguma coisa que vai além da terra. Imaginem só, para aqueles que não creem, ou que têm dificuldade de crer, ou que pode estar dizendo: é um exagero, tantas celebrações na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, se Deus quiser, sábado, a comunidade toda está convidada para a gente ir da escadinha da Bahia, de Guajará, até a Praça da República, sábado, entre 8 e 10 horas. Ali haverá uma multidão infindável de pessoas que iniciará as celebrações dos 107 anos do jeito que a Assembleia de Deus nasceu, na rua, com verdadeira celebração, e ali estarão comunidades de 550 pontos de Belém, lotando aquela região toda ali.
E como parte do culto de abertura, ainda vamos ter a encenação da reconstituição, tal qual aconteceu em 1910, da chegada dos missionários. E vamos fazer a caminhada que eles fizeram até a Praça da República, já referida aqui. E no final daquele ato, se Deus quiser, e Jesus não voltar antes, porque a nossa esperança é a sua vinda, nós vamos fazer de Belém do Pará o maior templo de oração cristão, porque nós vamos fazer aquilo que fazemos em nossos lares e fazemos os nossos templos. Às 10 horas, sol muito quente, nós vamos dobrar os nossos joelhos e colocar o nosso rosto para orar por uma Belém melhor, por um Pará melhor e por um Brasil melhor. Uma multidão infindável de pessoas. Nós estamos celebrando um momento que nós não sabemos quando, lá no céu. Deus, na sua soberania, Deus, na sua supremacia, Deus, na sua presciência, resolveu fazer com que nascesse um movimento comunitário, um movimento de fé simples, um movimento alcançado por todos, um movimento em que todos poderiam trabalhar, e que os pastores não seriam maiores do que o movimento, seriam frutos do movimento, e que os pastores colaborariam, mas a obra é feita pelos irmãos, com a fé que tem um fazendo e trabalhando com o outro. Por isso, a gente tem que admirar esse movimento. Como é que a gente pode, e eu estava pensando hoje, aqui nesta casa, que é uma casa de leis e que tem muito de racionalidade, quando pensa nas leis, acreditar que um jovem de 22 anos residindo em Estocolmo, na Suécia, outro de 25 anos, 27 anos, residindo nos Estados Unidos, nunca saíram para lugar nenhum, deram a declaração de que não sabiam da existência de nada no mundo chamado Pará, simplesmente andando na sua vida. Daniel Berg como jardineiro e Gunnar Vingre como um pastor, iriam a uma oração na casa de um irmão chamado Udim, e orando desinteressadamente a Deus, Deus levanta um homem que também nunca nos conheceu, nunca colocou seus pés no Brasil, chamado Adolfo Undi, e diz, em profecia, vão ao Pará. Como se pode conceber isso? Pará. Naquela época, falava-se muito em razão da borracha, que existia aqui a extração do látex, mas também Pará, que é descrito, Belém do Pará, quando a era da borracha, a Malásia tomou, roubou do Brasil, virou uma casa, um porto de lenha quase. E o que se notabilizava aqui era a ideia de que no ver o peso, nas ervas que estão aí, descobriram-se um chá que curava hanseníase. E Belém se tornou uma colônia dos leprosos que queriam vir ser curados aqui. Nós não tínhamos notabilidade. E como é que se acredita que dois jovens solteiros de primeiro mundo, procurando uma promoção social, acredite numa profecia e embarque no navio só com dinheiro da passagem de terceira classe, sem dinheiro para comprar refeição melhorada, tomando sopa para vir para um lugar como o nosso. Sair de lá do seu lugar com clima de quase zero. A greve que lá também existia de estivador ficou com a bagagem deles, eles vieram com o clima, com a roupa de frio e desembarcaram aqui em Belém do Pará. Não tinha uma alma esperando esses homens. E eles não tinham dinheiro para pagar os carregadores para carregar a pequena mala de mão que eles trouxeram. E chegaram aqui nessa cidade querida, amada de todos nós, que hoje começa a frequentar os primeiros lugares de criminalidade,
de falta de infraestrutura, mexe, fere com a gente. Se de um lado nós estamos felizes de celebrar 107 anos, a Assembleia de Deus no Brasil chora com o Brasil, sofre com o Brasil, sente com o Pará e com Belém, meu Deus. Milhares estão chegando para celebrar. Nós vamos fazer o melhor possível. De vez em quando eles nos perguntam, e aí, se a gente for, não tem perigo do crime? Não, não tem não. Às vezes a imprensa aumenta, mas tem verdade nisso. Nós choramos, mas não dá para descrer que eles, sem saberem falar o nosso idioma, sem ter dinheiro, sem ter onde morar, e ninguém os esperando, pudessem acreditar numa palavra provinda de Deus, do céu. A Assembleia de Deus é assim, ela é maluca. Para Deus ela não pergunta, ela obedece. Ela crê, ela espera. Se há uma coisa que nos alimenta como brasileiros, somos milhões de brasileiros. Hoje nós somos quase 1 milhão de paraenses já. Se há uma coisa que nós estamos acreditando nós não sabemos como, estamos trabalhando e orando, estamos votando, somos cidadãos, damos pouquíssimo trabalho ao governo, não frequentamos as cadeias e as famílias são as mais saudáveis possível, não porque queremos nos gloriar, porque não provém de nós, isso foi Deus que nos fez. Muitos de nós deveriam estar sepultados ou atrás das grades. Nascemos com um destino horrível, mas Deus nos alcançou, Jesus nos alcançou, pela palavra, pela fé que moveram esses dois jovens. Não dá para desacreditar. Esses jovens nunca planejaram. A Assembleia de Deus não tem, vamos dizer, uma sede nacional de planejamento, só pode fazer isso. A Assembleia de Deus não tem catecismo nenhum a não ser a Bíblia Sagrada, e olha onde é que ela está. Junto a todos os brasileiros, em todos os igarapés, em todos os lagos, em todas as estradas, em todas as vicinais, em todas as favelas, onde há uma pessoa, um ser humano, lá o amor de Deus chegou. É um fenômeno. Aqui no estado do Pará, há vários doutorandos fazendo e vindo para cá para fazer doutorado em convênio com a Universidade do Pará. Nós recebemos bastante. E eles vêm aqui para estudar o fenômeno e o segredo da Assembleia de Deus. Doutorandos de todos os lugares do mundo e daqui também. Uma das teses do doutorado defendido foi: a Assembleia de Deus é esquisita, é diferente, não tem ninguém que se responsabilize por ela, não tem ninguém que para si tome a honra, é um movimento das pessoas. Às vezes o pastor é menos eloquente do que o crente e até tem menos fé do que quando vai se falar com um crente qualquer. E a única conclusão racional dos estudiosos é: provavelmente a Assembleia de Deus cresceu tanto porque os paraenses e belenenses eram habituados a uma vida tão adversa, tão sofrida, que, somado à fé que eles tinham no Evangelho, ao sair daqui, encontravam ambientes tão mais desenvolvidos que facilitava chegarem, ficar e espalhar a fé. Essa é a conclusão dos doutores. Eles dizem, e nós não vamos tirar, que isso não seja. Quando a gente sai daqui, a cidade de Belém, o pessoal vem aqui, aí vai lá no Centenário, aí vai lá no Templo Central, aí vai lá no museu, diz assim: a Assembleia de Deus em Belém, podre de rica, tem muito dinheiro, eles não têm nem ideia. A gente nem diz para eles não desconfiar, que dos 500 templos que a Assembleia de Deus aqui tem, 250 não tem oferta e dízimo que chega a R$1.000. O dinheiro não explica. Que cada templo que a Assembleia de Deus tem, mantendo casa, pastores, ajudando os pobres e tudo, um pelo outro, máximo é R$2.500. Coloque numa caneta. Uma família não vive com isso.
R$2.500 o máximo, a média dos grandes e dos pequenos aqui nessa cidade, para manter o patrimônio, o aluguel quando é alugado, a ajuda do pastor e a ajuda do trabalho. Não tem explicação isso. Somos financeiramente, se alguém pensa diferente, se tem alguma outra igreja, se tem algum outro pastor com sinais de riqueza, parabenizamos. Aqui em Belém do Pará, empresarialmente a igreja é quebrada, mas ela é viva, forte, vigorosa, não tem poupança em banco, o Collor não levou um centavo da Assembleia de Deus, porque tudo que vem a gente usa logo, não vai ficar nada. Quando Jesus voltar, a gente só não vai deixar dívida, porque o assembleano não gosta de deixar dívida, senão deixaria para o anticristo só dívida para ele pagar, porque o dinheiro não serve, o dinheiro não dá. Não é essa a nossa visão, não é esse o nosso foco. Se enganam os que dizem assim, que a fé é um produto e que a gente produz lucro para indivíduos ou para qualquer coisa, sem criticar A ou B. Não é essa a verdade da Assembleia de Deus. Quando pessoas vêm nos visitar aqui, que veem isso tudo feito com a fé, com nossas mãos, e começa a se deslumbrar conosco, eu coloco ele dentro do carro e digo, vamos lá na Estrada Nova, e vou dar um passeio turístico por Belém. E saio do Templo Central e passo na Vila da Barca, na Estrada Nova, no Guamá, no Tapanã, no Igarapé do Mata Fome, e eles dizem assim, como é que vocês têm a ousadia de daqui deste lugar irradiar o Evangelho, ter fé e ver construído o templo que todo mundo conhece no Brasil, o centenário? Como é que vocês têm ousadia de começar uma rede de rádio e televisão, que igrejas poderosas em São Paulo e tudo? Sabe o que eu digo para ele? A nossa fé é uma fé tão irresponsável que nós não calculamos quanto custa. Nós obedecemos quando Deus manda. E o nosso nome é menos importante do que a glória de Jesus. O nosso nome é menos importante do que o sorriso de uma criatura que chora porque não tem o que comer, ou não tem onde morar, ou não tem esperança no futuro, ou é vítima de uma droga. Então, hoje, eu quero agradecer, e deixei para agora, para dizer, esta é a Assembleia de Deus, eu sou só parte dela, sou quarta geração. Me pergunta por que você é da Assembleia de Deus, e por que você é pastor. Eu não sou da Assembleia de Deus porque sou pastor, não nasci pastor. E eu não sou pastor da Assembleia de Deus porque não tem outra alternativa para viver. Eu sou porque no Pará tem muita musiquinha, porque eu gosto, como é que chama? Tem mais disso. Nós somos um exército de irmãos. A gente se junta, a gente tem fé, a gente ora, a gente dá glória a Deus, a gente gruda, e a gente nem pergunta e a gente faz. Eu gosto porque eu posso ser porque eu posso ser brasileiro, eu posso ser amazônida, eu posso fazer a fé que mexe com o meu coração, uma fé um pouco mais informal. Nada disso. E olha aqui a Assembleia de Deus. Nós estamos cantando muito um hino nessa nossa festa que diz assim, cadê o campeão? Aí a gente diz, olha eu aqui, o exército de oração, olha ele aí, nosso grito é de glória, glória. Nós somos um exército de irmãos, nós somos um exército de irmãos, e nós não somos um exército de irmãos de guerrilha, nós não somos um exército de irmãos extremistas. Nós somos brasileiros, amazônicos, cidadãos cívicos, que adicionamos a tudo isso o temperozinho da fé, que faz-nos ir além do que a gente pode, ver além do que a gente enxerga, sentir além. Por isso, a Assembleia de Deus hoje agradece. Muito obrigado, Poder Legislativo Municipal. Vocês nos recebem com uma fidalguia muito grande. Vocês realmente, aos servidores da casa, ao presidente desta casa, aos senhores
Vereadores, muito obrigado. Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Nós estamos festejando mais do que uma data, gente. Nós estamos festejando um movimento de amor de Deus pelas pessoas. E nós não queremos ser donos e nem monopolizar esse patrimônio. Nós queremos ver o Brasil e as pessoas melhores. Chegar hoje aqui e ser cumprimentado. Essa casa tem 35 vereadores. E a gente chegar aqui, além de ser sorriso, que a vereadora Marinô, todos sabem das convicções dela. Nunca deixou de ser descortês com a igreja. Nunca, nunca, nunca. Nenhum dos vereadores daqui. Mas chegar aqui, a essa altura, e a gente poder abraçar e ver nessa mesa aqui 4 vereadores, 4 que sentam em bancos da Assembleia de Deus. Nós não queremos dizer que eles são diferentes e melhor que outros, porque tem também da Quadrangular, tem da Universal, mas é um pouquinho diferente. O povo cresceu, teve consciência e entendeu que é importante colaborar com o poder público e legitimou pelo voto. Chegar aqui e ver essa representação liderada pelo Major Cleverson, do Exército Brasileiro. Poxa, para a gente, lá no Exército Brasileiro, a gente tem certeza, onde a gente chegar, entre 10, tem 2 assembleanos. Pode chegar em qualquer lugar que tem 2. Se for em lugar que se canta, e aqui o coral, o Jares, e lugar onde toca instrumento, 30% a 40% dos músicos, instrumentistas e cantores do Brasil, inclusive os que fazem sucesso. Foi nesse berço chamado Assembleia de Deus, que nenhum de nós pensou nisso. Éramos informes, mas Deus do céu decidiu, vai começar e vai dar certo. E está aí. Claro que eu não estou aqui induzindo nenhum de nós a coisa nenhuma, mas não custa nada. Nós não queremos mandar no Brasil como extremistas. Nós somos contra essa ideia. Tem que ter um assembleiano presidente, eu não sei. Nós não nos ufanamos disso. Mas também nós não dizemos, não pode ser um brasileiro que tem a fé que nós temos e a competência, por que não pode? E nós estamos caminhando, vendo aqui um vice-governador sentado aqui, assembleiano de pé rachado. Nós estamos vendo nos quadros federais e nos quadros aí federais uma possibilidade da gente ter que escolher entre tantos homens e mulheres e pelo menos os 2 assembleianos que podem apontar e disputam com os brasileiros a preferência para presidir a República. Será que nós não temos razão de dizer que esse povo é um povo que coopera? Então, Deus abençoe e que o Senhor Deus possa continuar tendo na Assembleia de Deus essa disposição tão boa. Eu queria pedir a todos que aqui estão para a gente agradecer coral, tudo, mas agradecer a Câmara Municipal de Belém. Eles hoje têm dia útil, dia de trabalho, e existe a campanha que está indo aí, que os vereadores não têm tempo. Eles tiraram um dia. Não é fora do dia de sessões. É um dia útil e nós estamos aqui. Eu queria pedir a todos os assembleanos que aqui estão, que querem agradecer a Deus e pedir que abençoe a Câmara Municipal de Belém, os vereadores, diretores, funcionários, e que abençoe nossa cidade de Belém para um gesto de respeito e de gratidão, ficarmos em pé, todos. E aplaudir, Nosso coral de voz, aplaudir aos senhores mandatários. Deus abençoe a vida de vocês. E aproveitados em pé como estamos, se sairmos daqui sem oferecer o que temos de mais precioso, falharemos. Vamos orar a Deus. Pai, Senhor eterno, nós te agradecemos pela existência, pela vida, pelo fôlego de vida, pela saúde. Te agradecemos pelos dons, os talentos que Tu nos dás, pela missão que Tu nos entrega enquanto vivemos para desempenhar em favor da sociedade. Nós Te louvamos. Te agradecemos pela fé que enche nosso coração e que nos moveu até aqui, começando por Daniel Berg e Gunnar Vingre, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esse poder que anualmente reserva, Senhor, esse instante. Não é para nós, é para Ti, Senhor.
ele se dobra diante da tua soberania e nos chama aqui. Que tu sejas, Senhor, misericordioso, bondoso com cada um vereador, suas famílias. Eles não são máquina, eles não são objeto, eles têm sentimento, eles têm coração. Dá saúde para eles, Senhor, que eles possam desfrutar do teu amor, Senhor, como tu és. Cada funcionário desse poder que aqui está, as famílias deles também. Por fim, Senhor, nós aproveitamos para nos unir com eles na preocupação de como fazer uma Belém melhor, que as leis que daqui saiam, os debates que aqui são feitos, todos eles resultem, Senhor, para melhorar nossa cidade. Nossa cidade tenha, Senhor, emprego, trabalho, seja uma cidade mais limpa. Nós repreendemos o poder da violência, do crime organizado que parece querer chegar na nossa cidade tão simples, tão pacata, Senhor Deus. Nós te pedimos, tenha misericórdia e nos dê, Senhor, uma Belém melhor, um Brasil melhor e um Pará melhor, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Assembleia. Vamos agora a palavra do excelentíssimo senhor vice-governador Zequinha Marinho, representando o governador do Estado. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar a mesa, começando pelo nosso vereador Marciel Manão, autor do requerimento e presidente dessa sessão. Saudar meu companheiro e amigo vereador José Dinelli, que pressionou a semana toda para que a gente não faltasse a sessão. Saudação, Dinelli. Vereadora Marinor Brito, agradecer e cumprimentar pela presença. Vereador Silvano, Sargento Silvano, nosso irmão também. Vereador Moa Moraes, talvez um dos mais jovens desta casa. Cumprimentar nosso querido deputado Raimundo Santos, deputado, cantor, músico abençoado, obreiro, pastor, filho de pastor. Também tem o pé rachado da Assembleia de Deus. Não é, pastor Samuel? A vereadora falou assim, pé rachado. Tem um ditado na região norte, para acolá, naquela outra ponta, e principalmente no centro-oeste, no estado de Goiás, quando a pessoa é nata, nascida, entendeu, com a cara do lugar, fala assim, por exemplo, conceicionense do pé rachado, quer dizer, é nato, né, dali de dentro, né? É isso que significa nosso líder, pastor Samuel Câmara. Honra muito grande poder cumprimentá-lo e dividir essa mesa com o senhor. Pastor e doutor Henderson, que aqui representa o AB, meu querido irmão e amigo, doutor Mário Freitas, que aqui representa o prefeito Zenaldo Coutinho. Saudar o major Cleverton, que representa o Comando Militar do Norte, na sua pessoa os demais militares aqui presentes. Cumprimentar meu querido pastor Daniel Rocha, presidente da OMEB, meu querido pastor Adriano Casanova, secretário-geral da Sociedade Bíblica do Brasil, que também está no berço esses dias, né? Parece que temos uma sessão segunda-feira, 70 anos. Quero aqui deixar um abraço muito fraterno a todos os outros vereadores, de uma forma muito carinhosa aos outros irmãos de outras denominações, vereador Neemias, vereador Paulo Benson, pastor França e Simone Kawage. Quero saudar ainda nossos pastores e lideranças aqui presentes, o Felipe Câmara, virou paulista, já aprendeu a comer pizza, Felipe? Já gosta de pizza? Maravilha. Josias Higino, ex-vereador desta casa, Paulo Mardoc, está aqui o Paulinho ainda, meu querido Paulo Mardoc, meu pastor Cadmiel, assembleiano do mesmo jeito dos outros, né?
pastor Araújo, irmão, amigo, Ivanildo, pastor Fabrício Cidrim, enfim, trago também a todos os senhores, todos os amados, uma saudação da nossa querida deputada Júlia Marinho, que está descendo em Belém daqui a poucos minutos, mas chegou atrasada, né? Vai ficar para a próxima sessão. Quero, nesse momento, cumprimentar todas as gerações de pastores, membros e congregados da Assembleia de Deus aqui em Belém e por tabela no Pará todo, de Daniel Berg e Gunnar Vring até Samuel Câmara, não é? Todas as gerações, todos que contribuíram efetivamente para que essa obra crescesse, se estabelecesse e seja hoje o que é a Assembleia de Deus. Não posso deixar de cumprimentar nossos dois corais aqui, né? Coral da igreja, o nosso coral da melhor idade, que certamente já encheram esse ambiente de louvor e adoração. Minha saudação a todos. Pastor Samuel, que sucedeu ao pastor Firmino Gouveia, que durante 29 anos escreveu com letras garrafais a bela história da nossa igreja nesse estado. Tenho certeza que a todos eles Deus dará a sua devida recompensa, porque fizeram o que estava ao alcance e talvez até o que estava fora do alcance da sua mão no momento em que aqui estiveram e atuaram. Gostaria de fazer um resumo para encerrar. Minha saudação e minhas felicitações a vocês todos. Fazendo uma menção do nosso estado, o Pará está fechando hoje, pastor Samuel, mais ou menos 8 milhões e meio de habitantes. Desses 8 milhões e meio, 3 milhões são evangélicos de todas as denominações, que também lutam, que também pelejam pelo reino, pelo crescimento da obra e pela melhoria da qualidade da nossa sociedade. 8 milhões e meio tirando 3 milhões, sobram 5 milhões e meio. Esse é o tamanho do nosso desafio aqui dentro do estado. Nós precisamos buscar essa gente que ainda não chegou, né? É importante isso. O IBGE termina nos ajudando muito, de modo que a gente pode saber em cada município o que você tem e o que falta. Esse é o tamanho do desafio paraense, para a Igreja Evangélica Paraense, não só para a Assembleia de Deus, mas como disse na sessão da Assembleia Legislativa, se nós somos os maiores, então temos que assumir essa posição de liderança, e que Deus nos ajude a alcançar esse desafio que ainda nos resta pela frente. Mas não só isso, lembrando do nosso estado de uma forma bem ampla, como diz o tema que o pastor Samuel e vocês todos escolheram para 2018, orando e trabalhando, ou trabalhando e orando por um Pará melhor, por um Brasil melhor. O Pará precisa muito de 2 ministérios que a igreja desempenha com muita competência. O ministério profético, da proclamação da palavra, para que o evangelho que transforma vidas possa chegar e mudar. Mas também precisa demais do ministério sacerdotal, correto? Nos ajudem. Quando eu falo nos ajudem, eu falo como parte, como membro do governo do estado e na condição de vice. Porque se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Precisamos muito, e a promessa é que se orarmos, Deus sara a nossa terra. Se orarmos pela paz, Deus dá paz à nossa terra. Se orarmos pela prosperidade, certamente Deus dará prosperidade. Mas você pode dizer, nós já somos um estado rico, graças a Deus.
somos um estado rico, mas quando eu transformo em números essa população que aqui coloquei, isso nos causa muita apreensão ainda. 39% da nossa população, das nossas famílias, são ajudadas pela Bolsa Família, aquele programa do governo federal. 39%. O cliente da Bolsa Família é um cliente muito diferenciado. Principalmente aquele que está abaixo da linha de pobreza. O governo estabelece um teto de renda individual na família e quem não alcança aquilo, abaixo da linha, é considerado miserável. Se você pega, por exemplo, Bolsa Família cobre, pastor Samuel, 3 grupos distintos: a família carente, número 1, número 2, o idoso, e número 3, o deficiente especial. Quando eu trato só de famílias, nós temos 943.410 famílias desse estado que vivem ajudados por esse programa. Quando eu somo tudo, eu tenho no estado do Pará 1.166 mil bolsas, porque isso todo dia está entrando um pouco mais. A economia representada por esse programa no Pará significa 202 milhões de reais por mês. Então nós temos um estado muito carente. A nossa sorte, queridos, é que o Pará é tão abençoado que o alimento é fácil de achar, de encontrar. Por isso que a gente não sofre mais. E aonde eu quero chegar para pedir essa oração é que nós, todos nós, sociedade como modo geral, mas principalmente governo, possamos ter a competência, a inteligência, a capacidade daquilo que se chama na vida real ali fora de transformar limão em limonada. De que a gente possa pegar as riquezas naturais desse estado, transformar isso em benefício e que esses 3,5 milhões de carentes, considerados miseráveis, possam ter uma vida digna, possa ter um lugar ao sol, possa ter oportunidades. Orem pelo Pará, assim como pelo Brasil, mas não se esqueça do que diz Paulo, que a gente tem que cuidar primeiro de casa, dos domésticos. Não é verdade? Esse estado é nosso. Nós precisamos conter a violência, nós precisamos incluir socialmente e economicamente as pessoas, nós precisamos ver essa grande parte da sociedade paraense um pouco mais feliz. E se somos o profeta, mas também o sacerdote, encarregados da missão, e acima de tudo isso, o sal da terra e a luz do mundo, que não fujamos do nosso ministério, que a gente possa fazer festa, celebrar todos os dias pela oportunidade que Deus nos deu de servi-lo a partir do estado do Pará. Que Deus continue abençoando a Assembleia de Deus, suas lideranças, o Pará e o Brasil como um todo. Amém? Muito obrigado. Enquanto o coral se posiciona, nós queremos registrar a presença do pastor Zildomar Campelo. E após o coral, nós vamos assistir um institucional da Assembleia de Deus em Belém. Após o coral e após o institucional, o coral da melhor idade louva ao Senhor e o vereador Marcel Manão encerra a presente sessão especial. Então, coral da Assembleia de Deus, institucional e coral da melhor idade para encerrar a sessão.
Prepare-se para viver o momento que mudou a história do Brasil. A chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren em Belém do Pará. Vista-se de época. Participe! 16 de junho. Concentração às 8 da manhã. Na escadinha do Cais do Porto, em Belém do Pará. Assembleia de Deus, 107 anos. Trabalhando e orando por um Brasil melhor.